Olá, tudo bem? Sou o Dr. Pedro Ducati, cirurgião do aparelho digestivo, e nesse episódio da primeira temporada da série de medicina baseadas em evidências na cirurgia, vamos falar sobre um tema que para muitos pareceu ultrapassado, mas a ciência mostrou que ainda tem muito a ensinar: a cirurgia aberta sem uso de tela para hérnias inguinais. E eu falo com orgulho de ser um estudo brasileiro, conduzido pelo professor Renato Miranda de Mello, do qual eu tive um prazer de colaborar, o estudo ProShouldice. Ele foi publicado no International Journal of Abdominal Wall and Hernia Surgery em 2025. Nas últimas décadas, o uso de tela se consolidou como padrão ouro para o tratamento das hérnias inguinais. A ideia era simples: reforçar a parede abdominal, reduzir as recidivas, mas com o tempo a gente viu que nem tudo é tão absoluto quanto parecia. Complicações como dor crônica, infecção, retração de tela e até síndromes inflamatórias associadas ao material da tela. Eles lembram de que a escolha pela técnica deve ser guiada pelo bom senso, experiência e não pelo modismo. É justamente aí que entra o Shouldice, uma técnica de cirurgia aberta sem tela, criada nos anos de 1950 e considerado o padrão ouro entre os reparos anatômicos até hoje. O estudo que realizamos, o ProShouldice, avaliou 61 pacientes médicos, totalizando 76 hérnias inguinais operadas com a técnica de Shouldice, que foi modificada para realizar em 3 camadas. O objetivo desse estudo era duplo: avaliar o resultado de longo prazo dessa técnica clássica e validar o uso dos Patient Reported Outcomes, os PROs, questionando a percepção do próprio paciente em relação ao tratamento, comparando isso com o exame físico e ultrassom. O acompanhamento médio desse estudo foi de 9 anos de segmento pós-operatório e o resultado foi surpreendente: apenas 1,3% de recidiva verdadeira. Nenhum caso de dor crônica e um índice de satisfação, um NPS, de 96, considerado um nível de excelência por padrões internacionais. Em outras palavras, uma técnica sem tela, executada com precisão e treinamento, atingiu resultados comparáveis aos melhores centros do mundo. Esse estudo traz uma mensagem importante: a cirurgia aberta e sem tela não está ultrapassada, ela só não pode ser feita de qualquer maneira. Em mãos treinadas, respeitando os princípios anatômicos e tensionais, o Shouldice continua sendo uma alternativa válida, segura e bastante eficaz. E mais, ao se aplicar a medicina baseada em evidências para avaliar uma técnica tradicional, mostramos que a ciência moderna não é inimiga da tradição. Ela é um instrumento que distingue o que funciona e o que precisa ser abandonado. O professor Renato Miranda de Mello sempre diz: a boa técnica, ela não envelhece, o que envelhece é a falta de rigor. E é exatamente isso que o trabalho comprova. Nesse ponto da série a gente consegue integrar todo o conhecimento construído até aqui. O Critical View de Dice e Félix, ensinando que a segurança nasce de uma visão anatômica completa. O Y invertido e os 5 triângulos do Dr. Marcelo Furtado, que transformaram anatomia em didático. O planejamento volumétrico do Tanaka mostrou como medir e prevenir complicações. E agora o ProShouldice do professor Renato Miranda, mostrando que a tradição, quando submetida à análise científica rigorosa, pode continuar produzindo resultados de excelência. Tudo isso com a marca em comum: a ciência feita no Brasil, com método, umidade e paixão pela cirurgia. A mensagem que fica é simples e poderosa: não existe técnica ultrapassada, existe uma técnica mal executada. A medicina baseada em evidências não deve matar o raciocínio cirúrgico, ela deve aprimorá-lo. O futuro da cirurgia não está em substituir o passado, mas em reconhecer o valor do que foi bem feito e integrá-lo ao que há de novo. Esse é o espírito da série: mostrar que ciência e experiência caminham juntas, que a tradição e inovação podem sim coexistir e que o Brasil tem muito a ensinar quando une uma técnica, um método e humanidade. Sou o Dr. Pedro Ducati e foi uma honra compartilhar esses conhecimentos com você. Nos vemos no próximo vídeo, porque a cirurgia baseada em evidência ela é um caminho, não um destino. Até o próximo capítulo.